Nessa última reunião do Copom que a gente teve essa semana, nós vimos mais um aumento que já era esperado da nossa taxa Selic. Então, de 2,75, a gente teve um aumento de 75 pontos base e dessa maneira, então, a nossa atual taxa Selic está em 3,50% ao ano. Ainda que a gente esteja vendo um aumento nessa nossa taxa de juros e o próprio Banco Central, já mostrou que na próxima reunião a gente deve ver um aumento equivalente a esse que a gente teve nessa semana que passou, ainda assim a gente tem uma taxa de juros negativa. Isso porque quando a gente considera o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação que o governo acaba usando, ele está acima de 6%. Então, quando você considera talvez algum título que está te pagando 100% do CDI e você tem que acabar descontando a inflação para entender aí o seu poder de compra, ainda assim você está com juros negativos. Por isso que a gente deve continuar vendo esse aumento na nossa taxa Selic. Muitos já estimam, inclusive, para o final desse ano, uma taxa entre 5,5% e 6%, mas claro que para isso a gente vai ter que acompanhar de perto e até mesmo entender os desenrolares da nossa economia para entender qual será a taxa de juros ideal para a gente. Bom, basicamente, hoje eu quero trazer alguns aspectos de como esse aumento na taxa Selic acaba impactando nos nossos investimentos, mas também quero mostrar para vocês como é fácil vocês encontrarem alguns títulos de renda fixa, fazer alguns comparativos ou até mesmo consultar alguns índices que são muito importantes para a gente investir o nosso dinheiro. Bom, antes da gente começar de verdade, gente, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Trademap, deixarem o like de vocês e também eu sempre peço para que vocês deem uma olhadinha aqui na descrição, porque a gente também deixa o link do Telegram e você pode entrar lá para poder ficar por dentro de todas as novidades e notícias do mercado e coisas que podem acabar impactando o mercado financeiro, beleza? O negócio é o seguinte, eu falei para vocês que a gente ainda está com uma taxa de juros negativa quando a gente considera, o desconto da inflação. E talvez seja por isso que a gente esteja vendo nesses últimos anos uma debandada de pessoas para o mercado de renda variável, principalmente para a Bolsa de Valores. Há menos de 2 anos atrás, a gente comemorava 1 milhão de CPFs e agora em pleno 2021, a gente está comemorando sim 1 milhão de CPFs, mas são de CPFs de mulheres que estão investindo na Bolsa de Valores. Mas acima de tudo isso, a gente está vendo um crescimento exponencial da Bolsa e hoje a gente tem mais de 3,6 milhões de CPFs investindo na Bolsa de Valores. Ou seja, é um crescimento muito rápido. Claro que muito tem a ver com essa própria taxa de juros que tem demonstrado queda pelo menos nos últimos anos e agora está voltando a subir. Como eu falei para vocês, a gente segue com uma taxa de juros negativa. Então, por mais que a gente chegue talvez a uma taxa de 5,5%, 6% ao ano, que é o que eles estão estimando para o final do ano, eu ainda acho que a bolsa ela tem sim potencial de continuar crescendo, justamente porque quando a gente faz essa conta do juro real, a coisa não é tão animadora assim. Mas beleza, eu sei que a gente está considerando como se a gente fosse ter alguns investimentos que pagassem somente 100% do CDI, mas a gente sabe que existem sim diversos outros títulos de renda fixa que têm indexadores diferentes, como a própria inflação, ou até mesmo que pagam 130, 140, 150% do CDI. E aí, para você encontrar esses títulos, eu quero mostrar para vocês, através da versão mobile do Trademap, como vocês podem pesquisar, comparar, ver as principais características e também consultar todos esses indicadores que eu acabei de falar para vocês. Bom, pessoal, aqui eu já estou na minha tela principal e eu vou clicar aqui embaixo em renda fixa. Clicando em renda fixa já aparecem vários títulos, a gente já vai explorar isso mais pra frente. Antes eu quero mostrar para vocês como que vocês podem consultar os principais indicadores que a gente pode ter, seja para indexar alguns investimentos ou seja alguns indicadores que simplesmente impactam na nossa vida. Quando eu venho aqui do lado em índices, eu consigo ver, por exemplo, o próprio dólar, que hoje está sendo cotado a R$ 5,29. Nossa taxa Selic, depois dessa última atualização, ficou em 3,50%, como vocês estão vendo. E lembra que eu falei que o nosso IPCA estava acima de 6? Pois é, tá aqui na tela para vocês, 6,10%, trazendo esse juro negativo que eu tinha comentado antes. Isso porque, como eu falei para vocês, a gente está considerando o IPCA, a gente nem está olhando tanto para o IGPM, porque se a gente olha para esse indicador aqui,
aí sim bate um certo desespero, porque a gente está com ele acima de 32% nesse acumulado dos últimos 12 meses. Bom, pessoal, aqui a gente entende que nós temos alguns indexadores, inclusive de alguns títulos de renda fixa, mas agora eu quero mostrar para vocês como que a gente encontra os títulos de renda fixa. E para isso eu volto aqui em renda fixa e vão aparecer diversos investimentos. Você vai ter CDB, você vai ter LCI, você vai ter LCA, e aí é claro que a gente precisa fazer algumas avaliações importantes, né? Tem pessoas que têm um perfil que talvez não vão ver tanta necessidade assim de renda fixa e outras sim, mas existe algo que a gente precisa olhar mais no detalhe, que é, por exemplo, o prazo que eu vou segurar um título de renda fixa, porque muitas vezes se eu escolho um CDB que vai vencer só daqui a 8 anos, esse é um dinheiro que eu não posso contar durante todo esse tempo. E tem pessoas que não gostam de investir por um prazo tão longo, entendendo que aí no meio do caminho, muitas vezes a gente vai ter algumas eleições e muita coisa pode se mudar, seja na política cambial, na política de juros, na política monetária do país. Então, no fim das contas, tem pessoas que não se importam com um prazo mais longo, mas tem algumas que preferem muitas vezes alguns títulos de renda fixa com vencimento para 2, 3 anos, e aí de repente quando vence elas vão lá e simplesmente trocam por outros. De qualquer maneira, a gente pode aplicar alguns filtros, por exemplo, para encontrar alguns títulos de renda fixa. Para isso eu vou clicar aqui em cima em filtros e aqui eu posso escolher, olha, eu quero que tenha a cobertura do FGC? Sim, então eu vou colocar aqui que eu quero que tenha a cobertura do FGC e assim eu sei que eu vou ter o fundo garantidor de crédito de até 250 mil, né, por aplicação e, claro, com o limite de 1 milhão por CPF. Eu posso escolher também os indexadores, né? Aqui eu posso escolher, por exemplo, o CDI, para a gente entender quais os títulos que a gente tem nesse momento, considerando que a gente está vendo que o CDI tá subindo sim, depois dessas últimas reuniões do Copom e deve continuar subindo, mas se eu achar que, olha, prefiro tentar superar a nossa inflação, eu posso, por exemplo, escolher também títulos indexados ao IPCA. Feito isso, eu simplesmente volto aqui, dou um OK e vão aparecer então alguns títulos que tem. Então aqui, por exemplo, tem um CDB que é IPCA mais 5,75% do Banco Máxima. Também tem a cobertura do FGC e aqui a gente consegue ver que a rentabilidade líquida é de 10,4% ao ano. É muito importante a gente entender os prazos, né? Como eu falei para vocês, eu considero que esse CDB ele tem um prazo um pouquinho maior, de 4 anos e 11 meses. E geralmente, conforme maior esse prazo, maior as taxas que a gente vai acabar encontrando aí no meio do caminho. Então, por isso que é importante você adequar tudo isso dentro do seu perfil. A gente consegue ver não somente quem é o emissor, mas também aonde que você encontra esses investimentos. Eu vou entrar nesse do Banco Máxima mesmo para a gente entender um pouquinho melhor. Aqui a gente consegue ver que o valor mínimo da aplicação seria de R$1.000 e o próprio Trademap ele traz essa sacada genial de já fazer um comparativo com essa taxa estimada se você tivesse colocado esse dinheiro na poupança e se você colocar esse dinheiro então neste CDB. E a gente vê, por exemplo, que na poupança a gente tem uma diferença de quase R$600 na rentabilidade no final do período. Então é muito interessante porque você consegue ver também o próprio rating, né, que é a nota de crédito que a gente tem para esse emissor. Então muitas vezes quando a gente volta para essa telinha aqui, a gente vê, por exemplo, 2 estrelas, aqui a gente tem 3 estrelas, aqui a gente tem, por exemplo, para o Banco Paine 4 estrelas, e a gente começa a entender que, apesar da gente estar falando de renda fixa, que são títulos que têm a cobertura da FGC, tem um rating que é dado para essas instituições e que isso, inclusive, é uma nota de risco, porque por mais que você tenha um FGC, ainda assim o que a gente quer é que a gente não precise dele. Então, muitas vezes tem alguns títulos de renda fixa que estão oferecendo aí rendimentos maravilhosos, mas ao mesmo tempo tem um risco elevado por conta da empresa que está emitindo esse título. Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, mas a parte boa é que, como eu mostrei para vocês, vocês conseguem explorar os detalhes desses títulos de renda fixa diretamente do mobile com o app do Trademap, beleza? Bom, pessoal, acho que essas eram as principais dicas e informações que eu queria trazer hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E bom, se você ainda não usa o Trademap, o link tá aqui na descrição, baixa logo ele e já começa a explorar aí os principais títulos de renda fixa que talvez possam caber na sua carteira, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.